Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia! Iniciamos o nosso projeto hoje de revisão total do edital do TRE. A gente vai começar a falar sobre direito eleitoral, essa matéria que tem mais peso no seu concurso. Eu vou te explicar todas as questões que vão aparecer na sua prova. Não perca essa oportunidade, não vai ficar gravada essa live. Então esse é um conhecimento que você tem aqui que segurar para você, para transformar a sua vida. Com a sua aprovação, é o primeiro passo para o seu sucesso, o primeiro passo. E eu tô aqui para facilitar a sua jornada, para mostrar que o conteúdo é mais simples do que você imagina, mas a pegadinha tá na questão de prova. E eu vou te mostrar as pegadinhas das questões, a gente vai resolver muitas questões aqui juntos, e assim você vai entendendo e memorizando o conteúdo. A gente só memoriza quando a gente faz questão. Saiba que a etapa mais importante do seu estudo é a resolução de questões. Se você tem 2 horinhas por dia para estudar, você consegue passar, mas estudando da forma certa. Como prof, você vai pegar meia hora dessas 2 horas para estudar e 1h30 para resolver questão. Professora, como é que eu vou fazer isso? Você vai estudar um material mais objetivo, um material que responda às questões de prova, um material que foi criado, orientado para as questões de prova. Esse é o seu grande objetivo. Então, todo dia, meia hora estudando, 1h30 resolvendo questão. Vamos lá, gente. Começou a estudar hoje. A gente vai usar o Manual da Aprovação, que é esse livro fininho que responde comprovadamente a todas as questões de prova de direito eleitoral. Não existe uma única questão de prova dos últimos 11 anos que não seja respondida por esse livro. Todas as questões foram encaixadas aqui. Esse é um material objetivo para você focar e ficar mais tempo no que é mais importante, resolvendo questão de prova. Sobre essa matéria, prof, o que é mais importante? O que você acha que vai aparecer na prova? Direitos políticos, partidos políticos e justiça eleitoral são os tópicos mais cobrados nas provas sobre direito eleitoral. Então, as questões vão tratar sobre esse ponto. Vamos estudar, a gente vai estudar desde o início da matéria, começando a falar sobre o primeiro tópico do edital, que provavelmente vai ser conceito de direito eleitoral. Provavelmente vai ser conceito, seguido de princípios do direito eleitoral. Então, vamos revisar esses 2 tópicos. Lembrando, né, gente, olha só, o que é mais cobrado? Direitos políticos, partidos políticos e organização da justiça eleitoral e propaganda política. Eu tenho certeza que são esses tópicos que vão aparecer nas questões. Somente esses tópicos. Prof, e os outros mais difíceis de aparecer. Prof, então você aposta direitos políticos, partidos políticos, justiça eleitoral, propaganda política e, gente, uma questãozinha de crime eleitoral. É a minha aposta. Vamos entender, então, o que é direito eleitoral. Você já sabe, né, gente, que o texto vai estar todo colorido. As partes em verde respondem a 100 questões de prova. As partes em amarelo, a 200 questões de prova. As partes em vermelho, a mais de 300 questões de prova. E as partes em azul são os exemplificando. Como é que você vai estudar? Primeiro passo, comecei a estudar hoje, não conheço essa matéria. O que eu vou fazer? Observa o que é mais cobrado. Assiste a uma videoaula com a explicação de cada capítulo. Quando você assiste a videoaula, você vai entender a lógica da disciplina. A explicação do professor vai facilitar o seu entendimento da matéria, mas você não vai memorizar. A gente não usa videoaula para memorizar o conteúdo. A gente não lembra nem o que a gente assistiu no filme ontem, nem o que a gente assistiu na televisão ontem. A gente não usa, gente, a videoaula para memorizar. A gente usa a videoaula para entender, para compreender, o que já facilita muito. Não são várias videoaulas, é uma videoaula explicando cada capítulo. A gente não vai te encher de videoaula não, porque você não tem tempo. Você precisa focar a maior parte do seu tempo na resolução de questões. Então, primeiro passo, assistiu a videoaula, entendeu a lógica desse capítulo, corre para o texto onde está o detalhe. A gente já sabe. Iniciou a leitura, observa o que está destacado. Tudo que está destacado em verde responde até 100 questões de prova. Terminou de ler essa página? Aproxima o celular do QR Code Questões e vão aparecer na tela do seu celular
questões de prova que são respondidas por essa página. Assim você vai entender aquele conteúdo e vai aplicar o conhecimento na hora. Vai resolver questão sobre aquele conteúdo na hora. E é aí que você memoriza. Aqui você fica menos tempo lendo, o texto é fininho, feito para você esgotar a matéria em 7 dias, mais tempo resolvendo questão. Menos tempo lendo, mais tempo na etapa mais importante, resolvendo questão de prova. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro. Todas foram encaixadas ao longo das páginas. Todas as páginas nós temos o que, gente? Questões de prova encaixadas para você responder página a página. E é assim que vai funcionar. Esse código de cores vai sempre te orientar para o que é mais importante. Então tá, dito isso, começou. O primeiro tópico do seu edital tá lá, direito eleitoral. O que é direito eleitoral? Direito eleitoral é uma área do direito que vai regulamentar, vai estabelecer as regras sobre o processo eleitoral. Processo eleitoral de escolha dos nossos governantes. Essa área, o direito eleitoral, está dentro de um grande ramo que a gente chama de direito público. Quando a gente fala de regras, de leis, de direito, a gente tem que entender que o direito se divide em 2 grandes ramos, direito público e direito privado. O direito público envolve todas as áreas do direito que vão regulamentar a atuação do ente público, a atuação do Estado. O direito privado vai regulamentar a relação que existe entre 2 privados, entre 2 particulares. Qual que é a diferença? Quando eu falo de direito público, eu lembro que o Estado tem mais poderes do que o particular. O Estado é mais poderoso do que nós particulares. Só que ele usa esses poderes em prol, na busca do interesse público, para alcançar o interesse público, beleza? Então, ele não pode utilizar esses poderes de qualquer forma, não. O Estado vai seguir o que está na lei quando ele for usar esses poderes para alcançar o interesse público. Ok. No direito privado, por sua vez, eu estou falando de relação que existe entre 2 particulares. Entre os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Nós estamos em pé de igualdade. Eu e você temos os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Então, entendido isso, sabemos que o direito se divide em direito público e direito privado. Quais são as áreas do direito que estão dentro do direito público? O direito constitucional, que fala sobre os poderes do Estado, estrutura do Estado. O direito administrativo, que fala sobre a administração da máquina pública. O direito tributário, que fala sobre a prerrogativa do Estado de instituir tributo. O direito penal, que fala sobre a prerrogativa do Estado de punir aquelas pessoas que praticaram condutas criminosas. O direito eleitoral também está dentro do direito público, porque o direito eleitoral vai regulamentar as regras sobre o processo eleitoral de escolha dos nossos representantes do governo que vão ocupar altos cargos do Estado. Tá vendo que todas essas áreas regulamentam a atuação do Estado? Prof, no direito privado? No direito privado estão aquelas áreas do direito que regulamentam relações entre particulares. Eu vou falar do direito civil, do direito empresarial, do direito do consumidor, tudo isso está dentro do direito privado. Então, para fins de prova, primeiro ponto. O que é direito eleitoral? Direito eleitoral é o ramo do direito público que vai regulamentar, vai estabelecer as normas, princípios e regras sobre o processo eleitoral, para garantir legitimidade do processo eleitoral. Prof, o que é legitimidade? Legitimidade vem de lei, para garantir que o processo eleitoral foi realizado em conformidade com a lei, de forma o que, gente? A respeitar a lei, seguindo as orientações da lei. Então tá, esse é o primeiro ponto do seu edital. Conjunto de regras, normas que regulamenta o processo eleitoral. Esse é uma área do direito que está inserida dentro do grande ramo direito público. Segundo ponto, quando a gente fala sobre Estado, a gente tem que entender que todo o poder do Estado vem do povo. Todo o poder que o Estado tem emana do povo. O povo exerce esse poder de forma direta e de forma indireta. Como assim? Estamos em uma democracia semidireta ou mista. Existem alguns instrumentos de democracia direta e também alguns instrumentos de democracia indireta. Como assim?
De forma indireta, eu, Gabriela, estou exercendo o poder do Estado. Por quê? Porque eu participei do processo eleitoral. Nós participamos do processo eleitoral e, através daquele processo, a gente escolheu um representante. Aquele representante, o que nos representa. Indiretamente, você está exercendo o poder do Estado? Está, porque você participou das eleições. Ou seja, o nosso presidente, os nossos governantes nos representam. Indiretamente nós estamos lá. Agora, prof, além desse instrumento de democracia indireta que é a eleição, quais são os instrumentos de democracia direta que existem no Brasil? São 3 instrumentos que você tem que levar para a sua prova. Além das eleições, os cidadãos participam de forma direta do poder do Estado, tomando as decisões do Estado, nessas 3 situações, em razão de um plebiscito, de um referendo e de uma iniciativa popular de lei. São 3 instrumentos de democracia direta. Prof, me explica isso melhor. O Brasil adota a democracia semidireta ou mista. Existem alguns instrumentos de democracia direta nos quais o povo decide de forma direta. Existe um grande instrumento de democracia indireta nos quais o povo decide através dos seus representantes eleitos. Então, peraí. Estamos em uma democracia semidireta ou mista. Existem instrumentos de democracia direta, iniciativa popular de lei, plebiscito e referendo. E existe um grande instrumento de democracia indireta, que são as eleições. De forma indireta, nós estamos exercendo o poder do povo através dos nossos representantes. Então, prof, me explica direitinho e só me lembra o que é plebiscito, referendo, como é que funciona essa iniciativa popular de lei. Plebiscito, gente, plebiscito é um pré-biscito. Como assim, prof? É uma consulta prévia, antes da edição de um ato legislativo, antes da edição de um ato administrativo, é feita uma consulta popular, né, no plebiscito. Exemplo de um plebiscito famoso. Nós temos essa 4ª cor, que é o azul. O azul é o exemplificando. Todos os conceitos trazem exemplos, todos os conceitos têm exemplo. Exemplo de um plebiscito. Em 2011, foi realizado um plebiscito no estado do Pará sobre a aprovação da divisão do estado em 3 outros estados: Pará, Carajás e Tapajós. A maior parte da população votou pelo não. Votou pelo não, o estado não foi dividido, tá bom? Plebiscito. Referendo, prof, como é que funciona o referendo? O referendo acontece também uma consulta popular, só que essa consulta popular é realizada após, olha a setinha, após a edição de um ato legislativo ou um ato administrativo, no sentido de que a população pode ratificar aquele ato, pode falar, olha, estou de acordo ou não. Qual foi o referendo famoso que aconteceu outro dia? Em 2005, não sei se vocês se lembram, foi realizado um plebiscito, um referendo sobre a proibição da comercialização de armas de fogo, o Estatuto do Desarmamento, com vistas à aprovação ou não do que estava no artigo 35 do Estatuto. Nessa consulta, os eleitores podiam votar pelo sim, a favor da proibição, ou pelo não, contra a proibição da comercialização das armas de fogo. A maior parte da população votou pelo não. Não, somos contra a proibição da comercialização das armas de fogo. Isso aconteceu em 2005 em um referendo que ficou muito conhecido, viu? E a iniciativa popular de lei, prof? A iniciativa popular de lei está falando da prerrogativa que todos nós temos de apresentar um projeto de lei. Prof, eu posso fazer isso a hora que eu quiser? Não é bem assim, não. Esse projeto, para ser apreciado pelo Congresso, ele tem que conter um número mínimo de assinaturas. Qual é esse número mínimo, prof? 1% do eleitorado nacional. Não é 1% da população.
1% do eleitorado. Prof, quem que são os eleitores? Eleitores são aqueles que se alistaram perante a Justiça Eleitoral. O alistamento acontece perante a Justiça Eleitoral, né, gente? E aí, então, você adquire a condição de cidadão com o título de eleitor. Então, 1% do eleitorado nacional, sendo que esse 1% está distribuído em 5 estados, com 0,3% do eleitorado de cada estado. Você tem, então, que elaborar o seu projeto de lei e o que, gente? Mobilizar 1% do eleitorado nacional para assinar aquele projeto. E essas pessoas têm que estar distribuídas em 5 estados. Então, você tem que ter muita influência aí, tem que conversar com muita gente, tem que fazer a sua parte. Se o seu projeto tiver esse número mínimo de assinaturas, ele vai ser, sim, apreciado e votado pelo Congresso. Olha o poder que a gente tem. Prof, me fala um exemplo aí, vamos falar um exemplificando. Aqui, gente, sempre de azul, todos os conceitos têm exemplos para facilitar o seu entendimento. Exemplificando, a Lei 8.930 tipificou novos crimes como crimes de homicídio, e isso decorreu de uma lei de iniciativa popular, que decorre de uma campanha gerada pela comoção nacional diante do assassinato daquela atriz Daniela Pérez, filha da Glória Pérez. E aí, então, houve toda uma mobilização, um número de assinaturas. Em razão daquele número mínimo de assinaturas, aquela lei foi votada e aí, então, passou a tipificar novos crimes como crimes hediondos em razão da situação do assassinato da Daniela Pérez. Não sei se você se lembra. Tá, dito isso, prof, entendi. Existem instrumentos de democracia direta que são adotados no Brasil, plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. E existe um grande instrumento de democracia indireta adotado no Brasil, que são as eleições. As eleições, prof, eu participo. Como é que funciona esse voto? O voto é direto, secreto, igual, obrigatório e periódico. Como assim? Voto direto. Você vai lá e vota. Você não pode fazer uma procuração para sua mãe votar em seu nome, para sua avó votar em seu nome. Não dá para confiar, né, gente? Você vai lá e vota, voto direto. Voto secreto, você pode manter o seu voto em sigilo. É claro que tem muito influenciador aí recebendo uma quantidade grande de dinheiro para declarar o seu voto, mas o seu voto pode ser mantido o quê? Em segredo. Você fala se você quiser. Além disso, o voto é periódico. Para garantir uma alternância de poder, nós temos eleições de 4 em 4 anos. O voto também é igual, o seu voto tem o mesmo valor que o meu voto tem o mesmo valor de uma pessoa que tem muito dinheiro, o mesmo valor. Além disso, o voto é obrigatório. Como assim? Você está obrigado a votar. Você tem mais do que 18 anos? De 18 a 70 anos, é obrigado a votar. Agora, se você tem entre 16 até 18 anos, você tem a faculdade de votar ou não. Se você tem mais do que 70 anos, você tem a faculdade de votar ou não. Mas se você tem entre 18 e 70 anos, você é obrigado a votar. Prof, se eu não votar, você vai ter o quê? Que cumprir algumas sanções, né, gente? Como a multa, vai ter que pagar uma multinha, vai ter que justificar a sua ausência na votação. Lembrando que a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. Prof, o que é cláusula pétrea mesmo? Cláusula pétrea é aquele dispositivo, aquele direito que não pode ser abolido, não pode ser restringido, sabe? A obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. Ou seja, o voto poderia se tornar facultativo no Brasil? Poderia. A obrigatoriedade não é cláusula pétrea. Agora, o voto direto, secreto e igual é cláusula pétrea. A obrigatoriedade não é cláusula pétrea, tá bom? Lembre-se disso. Além disso, prof, eu quero falar com você sobre um outro conceito, o sufrágio. O sufrágio está ligado aos nossos direitos políticos, o direito de participar do processo decisório, do processo de escolha do nosso representante. Como é que era no passado e como que é hoje? Nós tivemos um momento de sufrágio censitário, no qual só votava quem tinha uma certa condição, uma certa condição financeira. Depois tivemos um sufrágio capacitário, somente pessoas que tivessem um nível X de educação, um nível educacional X que poderiam votar. Depois tivemos um sufrágio por gênero. Gente, até 1932
a mulher não votava. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tivemos esse sufrágio por gênero, mas atualmente nós gozamos do sufrágio universal. Todos nós participamos do processo eleitoral. Eu não preciso cumprir nenhum tipo de requisito, nenhuma condição para votar. Não é só o homem que vota, não é só quem tem dinheiro que vota, não é só quem tem curso superior que vota, não. Sufrágio universal, todos os cidadãos participam no processo eleitoral e os votos têm peso igual. O voto de cada um tem o que, gente? Um peso igual. Obrigatório entre 18 e 70 anos. Lembra que a gente já falou sobre isso? Quando a gente fala sobre voto, a gente tem que lembrar que o voto é direto. As eleições vão ser diretas. Agora, existe uma situação em que vão acontecer eleições indiretas no Brasil. Como assim? Se o cargo de presidente e o cargo de vice-presidente ficarem vagos nos 2 últimos anos do mandato, aí não vai acontecer uma nova eleição. Vai acontecer uma eleição indireta no Congresso Nacional. Vou dar um exemplo. Olha só, imagina que o avião do presidente Lula caiu junto com o vice nos 2 últimos anos do mandato. E aí, prof, vai ser organizada uma nova eleição? Uma nova campanha eleitoral? Como é que vai ser isso, professora? Não, pessoal, não vai ser organizada uma nova eleição, né? Uma nova eleição direta. O que vai acontecer? Assim que o presidente em exercício deixa o cargo, assume um presidente interino por um período de 30 dias. Esse é o prazo para que sejam realizadas eleições indiretas no Congresso Nacional por 513 deputados e 81 senadores. Ou seja, se os cargos de presidente e vice-presidente ficarem vagos nos 2 últimos anos de mandato, pessoal, quem escolhe o nosso novo presidente é o Congresso Nacional. É a única hipótese de eleição indireta que existe no Brasil. Me fala se vocês entenderam. Fala, prof, entendi. Me responde aí. Responde aí pra mim. Vou esperar um pouquinho. Entendido? Entendido. Tá todo mundo sabendo, todo mundo entendeu, pegou isso. Isso é importante. Eleição indireta é importante. Muita gente não sabe. Tudo certo, pessoal? Quero a resposta. Entendi. Então tá. Pessoal, quero falar agora com vocês sobre capacidade eleitoral ativa. Aquela capacidade de votar, né? De participar do processo eleitoral. Prof, quem é que tem essa capacidade de votar? O eleitor. Toda pessoa, todo brasileiro participa do processo eleitoral? Não, somente aquele que se alistou perante a Justiça Eleitoral. Prof, como é que funciona esse alistamento? Gente, o alistamento é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Facultativo para quem tem entre 16 e 18 anos, para quem tem mais do que 70 anos e para o analfabeto. Agora, são inalistáveis os estrangeiros e os conscritos, aqueles que estão cumprindo o período de serviço militar obrigatório. Então, peraí, vamos entender. Só vota quem se alistou perante a Justiça Eleitoral. Prof, quando eu me alisto perante a Justiça Eleitoral, eu ganho um título de eleitor. Naquele momento, eu ganho também a qualidade de cidadão. É naquele momento que você ganha a qualidade de cidadão. Prof, o alistamento eleitoral é obrigatório? É obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Para quem tem 16, 17, até 18 anos, quando completou 18 anos já é obrigatório. Prof, para quem tem 16, 17, tem a faculdade de se alistar. Então, se você tem 16 anos, você pode ou não votar, você tem a faculdade de se alistar. Para quem tem mais do que 70 anos e quer continuar exercendo o seu direito de participação política, pode continuar votando? Pode continuar votando. O analfabeto também tem a faculdade de se alistar. Ele pode ou não se alistar. Beleza. Quem são os inalistáveis? Estrangeiro. Prof, minha amiga namora um estrangeiro, veio morar aqui no Brasil. Ele não pode votar, não? Não. Se ele continuar na qualidade de estrangeiro, não. Salvo o português equiparado. Como assim, prof? O português equiparado que mora no Brasil,
em razão desse acordo que existe entre Brasil e Portugal, ele pode votar e ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. Ou seja, o português, ele pode morar no Brasil, manter a sua qualidade de português de Portugal sendo estrangeiro e pode votar e ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. Ele pode, inclusive, se candidatar, salvo para cargos que são exclusivos de brasileiro nato, como o cargo de presidente e vice-presidente. Agora, o português de Portugal, que mora no Brasil, pode votar e ser votado? Pode. Isso acontece também com o brasileiro que mora em Portugal. Então, isso acontece também em razão da reciprocidade. É a única hipótese de estrangeiro que vota e pode ser votado. Agora, outro estrangeiro, um americano, que se apaixona por brasileiras, eu entendo, né, gente? Veio morar aqui, ele quer votar, para votar ele vai ter que se naturalizar. Mantendo a condição de estrangeiro, ele não vota. Tá bom? Ele não vota. Ele é inalistável, salvo o português equiparado. Além disso, o conscrito é aquele que está cumprindo o período de serviço militar obrigatório. Lembrem-se disso. Prof, quando eu me alisto perante a Justiça Eleitoral, eu vou começar a participar do processo eleitoral, vou começar a votar. Agora, eu posso também me candidatar? Não. Para se candidatar, para ser votado, existem alguns outros requisitos. Aí eu vou falar com você sobre a capacidade eleitoral passiva. A gente falou sobre a capacidade eleitoral ativa, capacidade de votar. Agora eu quero falar com você sobre a capacidade eleitoral passiva. Quais são as condições para eu me candidatar? Primeiro, nacionalidade brasileira, brasileiro nato ou naturalizado. Existem alguns cargos que são o quê? Exclusivos de brasileiro nato, como por exemplo o cargo de presidente e vice-presidente da República. Além disso, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição. Eu quero me candidatar a presidente da República, tem que morar no Brasil. Eu quero me candidatar a governador do estado de Minas, tenho que ter um domicílio eleitoral no estado de Minas. Prof, eu preciso morar no estado de Minas? Eu posso ter uma empresa, um escritório que funciona no estado de Minas, eu estou sempre lá. Funciona como domicílio eleitoral? Funciona. É aceito. O conceito de domicílio eleitoral é um pouco mais amplo, né, gente, do que o conceito de domicílio do direito civil. Então, você tem que ter um vínculo ali com aquela local, com aquela região. Eu tenho um escritório ali, tô sempre indo, recebo correspondência ali, não necessariamente resido naquele local. Além disso, filiação partidária. Eu não posso me candidatar sem ter partido. Não posso me candidatar sem ter partido. E além de tudo isso, existe o requisito de idade mínima. Para se candidatar ao cargo de presidente, você tem que ter no mínimo 35 anos. Para se candidatar ao cargo de governador, no mínimo 30 anos. Para se candidatar ao cargo de deputado estadual, deputado federal, no mínimo 21. E para ser vereador, no mínimo 18 anos de idade. Prof, quando é que eu tenho que comprovar essa idade mínima? Nos cargos de presidente, governador, deputado, na data da posse. Agora, no que tange a candidatura do cargo de vereador, você tem que comprovar até o dia 15 de agosto do ano eleitoral. Por quê, prof? Por que eu tenho que comprovar antes da minha eleição? Justamente porque a partir do dia 15 de agosto, você, candidato a vereador, vai começar a fazer uso de fundo partidário, vai começar a fazer propaganda eleitoral, vai começar a fazer um monte de coisa. Imagina se você utiliza aquele recurso do fundo partidário de forma indevida. Você faz um monte de bobagem ali. Como é que a gente vai te responsabilizar se naquele momento você era menor de idade? Por essa razão, o requisito de idade mínima para o cargo de vereador tem que ser comprovado até o dia 15 de agosto. Beleza? Isso vai cair. Eu tenho certeza que isso vai cair. Tenho certeza que vai cair. Tenho certeza. E eu vou pegar essa live aqui e vou falar, eu tenho certeza que vai cair, vai cair, e depois eu vou ficar postando em repeat para vocês. Próximo ponto do seu edital, fontes do direito eleitoral. Fonte é de onde vem. Lembrando, pessoal, de tudo que a gente falou, olha, vou só mostrar para vocês.
quando a gente falou sobre lei de iniciativa popular, plebiscito, referendo, 100 questões são respondidas por plebiscito e referendo. Agora, iniciativa popular responde a mais de 200 questões de prova. É mais cobrado. Quando a gente fala de capacidade eleitoral ativa, cada uma dessas frases responde a 100 questões. Capacidade eleitoral passiva é mais cobrado, responde a mais de 300 questões de prova. Terminou de ler essa página, aproxime o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Pessoal, como live 1, a gente já falou sobre o conceito de direito eleitoral, a gente falou sobre plebiscito, sobre referendo, capacidade eleitoral ativa e passiva. Essa é a live 1 desse estudo e eu vou encerrar por aqui. Mas amanhã eu volto para a gente esgotar esse edital, combinado?